Oi pessoal, deu um errinho aí de internet que caiu aqui, deu um problema com a conexão. A culpa não é nossa, é da net, que é muito ruim, a gente paga caro por um serviço ruim. E a provocação do Rogério foi muito boa. E sobre o próximo vídeo, de eu falar primeiro, eu quero falar que eu sou defensor. Eu sempre falo por último. Eu sempre falo por último, né? Mas no próximo, como a provocação vai ser minha, eu falarei primeiro sim. Vamos lá. Todo mundo entrando, todo mundo Pernambuco na área, vamos lá, pessoal, vamos entrando e vamos evitar falar porque tem muita gente, tem mais de 1.500 pessoas ao vivo e todo mundo tem que partilhar, ouvir, ter acesso, senão vai travar. O Rogério, eu recebi mensagens também, hoje, de pessoal que ia estar, além dos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, alunos passeando, mas que, embora não passem no psicotécnico, como você falou, merecem o nosso parabéns porque estão se esforçando, estão se dedicando. A gente sabe quanto é difícil passar no concurso. Inicialmente, vamos lá, professora Ana Cristina, um beijo para você. Eu quero parabenizar o Rogério pela pergunta do júri que foi esse. Vocês estão vendo o que eu falei no começo? Todo mundo sabe o que o Supremo decidiu. A gente quer levar a discussão para outro lado, para um campo não explorado. Todo mundo falou que viola a presunção de inocência, que não viola. Era muito confortável para o Rogério dizer que não viola a presunção de inocência, como promotor. E para mim, como defensor, que viola. Só que a nossa proposta não é essa. A gente tem que sair da zona de conforto. A nossa proposta é debater e ir para algum lugar até então não explorado, tá bem? Então, além do ineditismo da ideia, do debate, há o ineditismo do terreno para onde levamos essa questão. Quero parabenizar o Rogério também por sentir dificuldade, né, em se imaginar cumprindo a prisão e pedir a prisão de alguém. Isso é salutar para o operador do direito. O operador do direito tem que ter essa sensibilidade que ele tem. Eu achei muito legal, bacana, Rogério. Parabéns para você, porque você se colocar no lugar do outro. E eu acho injusto. Eu acho injusto o promotor de justiça ele ser condenado no foro especial, que é uma instância única em termos de provas, e já começar a cumprir a pena, né? Eu acho injusto porque, como o Rogério falou, todo mundo tem direito a buscar uma revisão do mérito da causa. Todo condenado tem direito, e dizendo que ele assumiu que há um princípio implícito, realmente existe, eu acho injusto. Se todos têm direito de buscar revisão do mérito, tentar provar, demonstrar que a prova era robusta ou era frágil, dependendo da questão, eu acho injusto, tudo bem? E essa questão é muito importante porque a questão do júri é uma questão até hoje não explorada, mas nós vamos falar para vocês. Estamos antevendo aqui, inclusive, questões que podem ser cobradas em prova, não é? Na prova, imagina esse debate, uma questão dessa, numa prova discursiva, prova aberta, numa prova oral. Enfim, o júri é, digamos assim, uma instância única. Por quê? Vejam, é um órgão, só que é um órgão leigo, é um órgão não técnico. Então o réu é condenado pelo júri. É um órgão colegiado, não técnico, um órgão leigo, que é composto por pessoas que não têm o conhecimento técnico do direito. E é um problema sério, por quê? Cabe recurso? Cabe. Mas o júri é soberano. E a soberania é princípio constitucional. Por ser soberano, é muito difícil um tribunal reformar uma decisão do júri. Muito difícil, por quê? Aí a outra discussão, Rogério, talvez para outro debate no Periscope. Será que o tribunal poderia passar por cima da soberania do júri, dos jurados? O juízo natural é o conselho de sentença. Será que o tribunal poderia passar por cima? Ora, nesse caso, eu tenho uma opinião. Eu tenho um julgamento por um órgão leigo, portanto não técnico, e soberano. Mas, insisto, todos têm direito à revisão de mérito. O tribunal pode até dizer, olha, o júri é soberano, essa é uma questão que foi objeto de quesitação, né? Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Até pode dizer. Mas eu acho tanto injusto para um quanto injusto para outro. Assim como é injusto para o promotor em única instância
fático-probatória, vamos chamar assim, instância fático-probatória, começar a cumprir a pena provisoriamente, é injusto para o réu, o autor do homicídio doloso, por exemplo, o autor do homicídio doloso, começar a cumprir a pena, já com a decisão do Conselho de Sentença. Eu acho que ele teria esse direito à revisão do méritum causa da sua questão submetida a juízo. Então, o que eu falo vale tanto para o promotor com foro especial, no TJ, quanto para o réu, condenado pelo júri por homicídio doloso, por exemplo, ele tem direito à revisão da questão fático-probatória. Tá bem? Bom, e aí uma questão que nós debatemos muito foi a seguinte: existem casos de erros ou não erros, situações supervenientes que extinguem a punibilidade, que podem gerar injustiça. Gabriel, e se prescrever? Eu conversando com o Rogério, né, a gente identificou vários casos em que pode haver uma injustiça decorrente da execução provisória da pena. Por exemplo, prescrição. Acontece muito comigo. O réu é condenado à primeira instância. A defesa apela. O TRF da primeira região, que é onde eu atuo, ele demora 5, 6 anos para julgar uma apelação. Quando julga, ele confirma a condenação. Conhece da apelação, porém nega-lhe provimento. Ele confirma a sentença. A gente sabe, o acórdão que meramente confirma a sentença não interrompe o prazo prescricional. Então eu começo a contar o prazo de prescrição lá da sentença condenatória. Se eu interpuser um recurso especial para o STJ, ora, nesse meio tempo ocorrerá a prescrição. Então imagina você, aquele processo vai gerar prescrição. Aquele processo vai gerar prescrição, não é? E aí o réu começa a cumprir a pena provisoriamente de um crime que houve prescrição. O que fazer? Esse é um caso. O segundo caso que eu identifiquei com o professor Rogério, conversando com ele: Rogério, o que pode acontecer de um erro, um absurdo, uma coisa teratológica? Qual é a solução que o Supremo deu? Porque, vejam, de um lado, o Supremo disse, pode começar logo. Mas e se prescrever? Quer ver outra questão que eu identifiquei com o Rogério? Questão 2. São 57. Brincadeira. Questão 2. Cabimento de PRD após o julgamento do resto. O que é PRD? Penas restritivas de direitos. O réu foi condenado na primeira instância e não obteve substituição da PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direitos. Segunda instância, condenado. Não obteve substituição porque a pena ficou em 5 anos. Então ele está condenado. Em primeira e segunda instância, há uma pena de 5 anos e não teve a pena de prisão substituída por restritiva de direitos. Começa a cumprir. Fica preso. Lá no STJ, consegue-se reduzir a pena dele. Reduz-se a pena dele para 3 anos e 10 meses. O STJ substitui a pena de prisão por restritiva de direitos. Quando o processo descer da STJ, eu já tenho ali uma PRD aplicada e o réu está preso. Então o réu está preso, cumprindo uma pena de prisão que não existe, porque foi substituída por PRD. O que fazer nesse caso? É um caso teratológico. Outra questão envolvendo júri, né, que eu identifiquei com o Rogério. Absolvição, júri não. Procedimento comum ordinário. Vamos lá. Deu problema? Estão me ouvindo, gente? Deu problema? Cortou, deu problema? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom? Travou? Tá bom? Então vamos lá. Absolvição sumária. Conversei muito com o Rogério. O réu é absolvido sumariamente. Tá bom, já sei. Obrigado. Vamos reduzir para não travar. Absolvição sumária. O tribunal reforma. Acontece muito comigo também na prática. Mas quando o tribunal reforma, o que tem que fazer? Devolver para baixo, primeira instância, para seguir a instrução processual. Não é? Absolvição sumária, o MP recorre, o tribunal dá provimento de recurso da acusação e manda para baixo para seguir na instrução processual. E aí faz essa instrução processual toda e depois o juiz absolve ou condena. Já peguei alguns casos, e não são raros,
de o tribunal, ao julgar o recurso da absolvição sumária, ele condena e aplica a pena. Quer dizer, deveria remeter à primeira instância, para a instrução processual, e depois faz o quê? Ao invés de fazer isso, ele condena e aplica a pena. Nesse caso, o réu vai cumprir a pena. E essa decisão é nula. Tem que anular. Ok? Então, o réu estaria fazendo o quê? Cumprindo uma pena baseada em uma decisão nula. O que fazer nesse caso? Outro caso, quer ver uma coisa interessante também? Essa foi do Rogério. Veja, o tribunal, o réu é condenado a 12 anos. 12 anos. E o juiz, eu pego muito na prática isso, ele considera inquéritos instaurados como maus antecedentes, violando o teor da súmula 444 do STJ. Não pode, não é? E considerando isso e outros erros do exame de pena, fixa em 12 anos. 12 anos de pena. O tribunal, o juiz. O tribunal mantém os 12 anos. Nega provimento do recurso e mantém 12 anos. Vai cumprir a pena. Execução provisória. No STJ, depois de 4 anos para julgar o recurso, o STJ reduz a pena para 8 anos. Então vejam, em primeira e em segunda instância, o réu foi condenado a 12 anos. Vai preso. Execução provisória. No STJ, reduz a pena para 8. Enquanto ele está preso, enquanto o STJ leva 4 anos para jogar aquele recurso, ele já podia progredir de regime, por exemplo. Só que a progressão de regimes será com base naqueles 12 anos lá do tribunal. E não com base em 8 anos. Então ele não progrediu de regime, por exemplo, com base na pena em 8 anos, porque a pena era 12. Depois que o STJ reduziu para 8, já poderia ter progredido lá atrás. Só não progrediu por quê? Porque o cômputo para a progressão era com base na pena de 12 anos que o tribunal fixou. E isso vai gerar uma injustiça. Não é? Outro caso muito interessante também, princípio da insignificância no descaminho. O réu praticou descaminho, vai vendo, hein? Olha o grupo de casos que o Rogério e eu identificamos na prática que pode gerar problema. Porque vai cumprir a pena, amigo. Qual é a solução que nós temos? Não é? Vamos lá. Deixa eu concluir para a gente depois resolver as questões. Outras. Insignificância de descaminho. O agente fez uma importação grande, sonegou 15 mil reais. O que o juiz fala? De acordo com o STJ, insignificância no descaminho até 10 mil. Não conceda insignificância, condena. O réu apela. Senhores desembargadores, para o Supremo Tribunal Federal, a insignificância até 20 mil insignificância. Eu soneguei 15. Então eu quero insignificância, quero ser absolvido. A tipicidade material. O tribunal, não. De acordo com o STJ, é até 10 mil. E mantém a condenação. Meu amigo, ele vai cumprir a pena de prisão. Ou que seja a pena restritiva de direitos. Vai cumprir pena de prisão ou restritiva de direitos. Tudo bem? Porque sonegou 15 mil quando praticou descaminho. Deixou de recolher imposto de importação em 15 mil reais. Aí, daquela decisão, interpõe-se um recurso extraordinário para o Supremo. Meus amigos, quantos processos o Supremo tem para julgar? E quanto não demora? Depois de 1 ano, 2, 3, o Supremo vai dizer, aqui no Supremo, para fins de descaminho, insignificância até 20 mil reais, reconheço o princípio da insignificância, e isso, 20 mil, e absolvo o réu por atipicidade material. Ele teve que ir até o Supremo para obter a absolvição com base na insignificância, cumprindo pena. Ou seja, se o Supremo absolveu, ele cumpriu uma pena, seja a de prisão, seja restritiva de direitos, que não existiu. Por quê? Porque não tem crime. Porque se eu afasto a tipicidade material, crime não existiu.
Então olha que teratologia, uma coisa teratológica, né? O réu está cumprindo uma pena por um crime que não existiu porque não houve lesão ao bem jurídico. E aí, Rogério, como é que ficamos? Não é? Perguntamos. Qual é a solução? Tem mais? Querem mais? Vamos mais, vamos lá. Vamos aprofundar. Vamos lá. Estamos aqui para aprofundar para vocês. Regime de pena. Vamos lá. Réu condenado por tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Código Penal aí. 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Se o réu for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, se ele não compuser organização criminosa, a pena reduz-se de 1/6 a 2/3, não é? E aí aquela pena de 5 anos cairia para 1 ano e 8 meses, no âmbito federal, por ter uma majorante, 1 ano e 11 meses, 1 ano e 2 anos, enfim, pequenininha. O que faz o juiz? Quer dizer, se ele obtiver a redução e chegar a uma pena de 1 ano e 10 meses, e for primário, o regime é aberto. 1 ano e 10 meses, primário, tudo favorável, regime aberto. O que o juiz faz? Não reconhece o privilégio. Fixo em 5 anos. A pena. Não é? 5 anos, semi-aberto. Ou pior, não é? A lei de crimes hediondos dispõe que o regime é inicialmente fechado, o que é pior. Veja, Rogério, pior. E o juiz na sentença fixa o regime inicial fechado, com pena de 5 anos, ou 6 anos por ali. Quer dizer, apela, diz o tribunal, não aplica o privilégio, mantenho a decisão condenatória em seus termos, e aí? E o regime inicial fechado. O réu interpõe um RESP para o STJ. E depois de 2, 3 anos, diz o STJ, pera lá, o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem compõe organização criminosa. Ele tem direito a obter a minorante do tráfico privilegiado e aplica o 33, parágrafo 4º. Aquela pena de 5 anos cai para 1 ano e 10 meses, que permitiria àquele condenado regime aberto. Então, enquanto o STJ julgava o recurso, o que aconteceu? Ele cumpriu pena no regime inicial fechado. Como fica o réu? Preso. Inicial fechado. E depois de anos para julgar um recurso, o que acontece? Descobre-se, entre aspas, né? O STJ diz que o tráfico é privilegiado. E fala, opa, essa pena cai para 1 ano e 10 meses, fixa o regime aberto, de acordo com o 33 do Código Penal. 33, parágrafo 2º do Código Penal, que traz os requisitos para os regimes. E aí, o que fazer? É claro que eu, defesa, não vou esperar esses problemas acontecerem. Num caso de prescrição, de um regime injusto, não é? Da insignificância. O que fazer nesses casos teratológicos, em que o réu ficará preso, cumprindo a pena, seja ela qual for, mas é uma pena criminal, é um constrangimento, e ao final, a pena sequer existiria, ou permitiria um regime mais brando. E aí, eu e Rogério chegamos, quer dizer, Rogério e eu chegamos, não é? A mesma conclusão a que chegou o acórdão. O acórdão disse, eu estou com ele aqui, o voto do ministro Teori Albino Zavascki, e o acórdão disse, nesses casos, está aqui, nesses casos, de erros, de teratologias, há medidas a serem tomadas. Por exemplo, qual a medida a ser tomada? Vamos lá. Soluções. Podemos ter aí, por exemplo, medida cautelar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso especial ou extraordinário. Suspende-se a decisão do tribunal e, uma vez suspensa, não vai executar a pena provisoriamente. E se for prescrição, Gabriel? Outro caso, prescrição. Você, ao invés de ajuizar a medida cautelar para dar efeitos suspensivos aos recursos excepcionais, você pode fazer o quê? Você pode impetrar ordem de habeas corpus. Senhor ministro, seu desembargador prescreveu. Enquanto demorava para julgar, prescreveu. Não é? Não vamos esperar ele cumprir a pena se prescreveu.
Habeas corpus para trancar ação penal, extinguir, né? Trancar uma expressão não técnica. HC, olha o caso do descaminho. Seu ministro do STJ, do STF, descaminho 15 mil. Dá insignificância, porque ele está condenado. Ele vai começar a cumprir pena e há insignificância aqui. Solução A. Tudo bem? Medida cautelar ou HC. Só que veja, meus amigos, aí uma questão de ordem prática e o Rogério vai concordar comigo. Eu tenho certeza porque ele é um grande professor, sensível às questões processuais, procedimentais e temporais. Rogério, você acha... Bom, em quanto tempo sai uma guia de execução provisória, um mandado de prisão? Ah, meu amigo, 1, 2 dias no máximo, né? 3 que seja, uma semana que demore ainda. Quanto tempo o STJ ou STF vai levar para julgar um HC? Semanas? Meses? Indefere liminar? Aí para julgar o mérito? 2, 3, 4, 5 meses. Se for uma pena baixa, não precisa mais não, tá? Já cumpriu a pena toda. Quer dizer, movimenta a máquina prática e que pode não ter efetividade. Ora, o que é mais prático? O que é mais razoável? Resolver ir no processo mesmo ou ter que impetrar uma ordem de habeas corpus? Tem que tirar xerox, tem que juntar, não cabe dilação probatória, prova pré-constituída, tem que tirar várias cópias, não é? E aí pode acontecer de esquecer um documento importante, aí o ministro nega provimento, não conhece, porque, enfim, é uma série de detalhes que atravancam a questão prática. E o que é pior, continua a superlotação carcerária. Né? Em 2003, o legislador retirou do requisito para a progressão de regime o exame criminológico. Isso ninguém fala, né? Mas a gente sabe, não sabe, Rogério? Por que retirou o exame criminológico? O exame criminológico era requisito também para a progressão. Por que tirou? Superlotação carcerária. Né? Não tinha pessoal... O que é o exame criminológico? Era uma entrevista com uma equipe multidisciplinar do Estado, não é? Do Estado. E aí, para ver se o condenado podia progredir sem voltar a delinquir. Só que o Estado, amigos, não tem pessoal suficiente para isso. Aí disseram, peraí, o que está travancando a progressão de regime? E mantendo a superlotação carcerária? Não é? Aí o exame criminológico? Tira isso, isso vai gerar, tira. É melhor tirar do que construir presídios, tira esse negócio, não é? Tira esse negócio. Tiraram da lei, para evitar, para resolver, na verdade, a superlotação carcerária. E quanto mais réus você mandar para a prisão, mais superlotação carcerária, não é? E aí, fazer o quê? A única solução aqui é processual, ou medida cautelar, ou HC. Tudo bem, gente? Então, foi com muito carinho que eu aceitei a provocação do professor Rogério. Esse debate eu achei muito legal. Vamos fazer outro, gente? Vamos fazer outros? O que vocês acham? Faremos outros? Eu acho legal. Mas no próximo, eu vou te provocar, professor Rogério Sanches, não é? E no próximo eu falo primeiro, fique tranquilo. Vamos fazer outro sim. Agora, não é fácil achar um tema atual, relevante, que instigue a curiosidade. A gente queria o seguinte, mandem pra gente temas para fazermos o próximo debate. Gabriel, onde? Eu tenho uma ideia. Não coloca aqui não, para não dar muita mensagem, não dar confusão. Vão nas nossas redes sociais, Instagram, Periscope, estamos no Periscope, né? Instagram, Twitter, Facebook, não é? Nas nossas postagens, nós colocamos aquela artezinha hoje, debate, Rogério e eu, tal, aquele bannerzinho branco. Comenta ali, dá sugestão ali, que fica mais fácil, né? Pelo menos concentram as indicações numa lista única. Então, quando acabar o vídeo, vão lá naquelas nossas postagens, tanto minha quanto do Rogério, e sugiram temas lá, tá bem? Que aí a gente, como sempre, faz para vocês, porque a gente quer que vocês estudem. E o Periscope o Periscope júri simulado? Ih, rapaz, vamos lá. Mas pelo Periscope não dá, né? E aí? Tá bom, desafio.
eu vou a São Paulo te encontrar para esse júri simulado. Vou, com o maior prazer. E aí, meus amigos, o Periscope... eu posso ser o defensor no júri simulado? Eu posso fazer o papel da defesa? Meus amigos, o que eu ia dizer? O Periscope, lembrei, é um instrumento fantástico que permite... Hoje, eu fiz uma tarde de autógrafos do lançamento do meu livro, Leis Especiais. Esse aqui, né? E aí, da editora Juspodium. E aí uma aluna, Roberta, falou: Gabriel, eu sou concursanda, eu tô dura, tô sem grana, tô cheio de problema. E, cara, eu vou ter que estudar com vocês. Eu vou ter que estudar com você, com o Rogério, com Flecha, no Periscope. Porque lá nós temos aula de altíssimo nível de graça. Não é? Eu fiquei feliz. E tudo que a gente puder fazer, Rogério, eu e nós professores todos, para ajudar vocês, nós iremos fazer. Olha, Rogério, estou muito feliz com o debate, muito feliz mesmo. Eu acho que foi de altíssimo nível, o pessoal gostou. Vamos fazer outro sim, muito em breve, tá bem? E é um tema realmente cabuloso, que instiga, e eu acho que a gente conseguiu. A gente conseguiu, Rogério, levar o tema para um terreno até então não pisado por ninguém. A gente conseguiu pegar o tema, estava todo mundo falando a mesma coisa, e levamos o tema para um local onde ninguém tinha pisado ainda. Conseguimos e aguardem os próximos. Pessoal, um abraço para vocês todos, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Periscope, até o próximo debate e tchau. Bons estudos para todo mundo. Um abraço.